Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu Draw My Life. Eu sei que é algo que já tá meio passado, assim, já várias outras páginas há muito tempo já fizeram, mas eu fiquei com vontade de fazer também. E seguindo aí o estilo do último vídeo, que eu falo muito sobre a minha vida, eu resolvi fazer para contar um pouquinho mais, para que vocês me conheçam também, saibam como eu penso. Vamos lá. Primeiro eu volto a 1988, o ano em que eu nasci. Eu nasci uma menininha muito fofinha, muito cabeludinha, aqui em São Paulo. Minha mãe e meu pai, eles são primos. Eu começo contando isso, que meus pais são primos, sim, são primos. Ambos são de Minas Gerais. Minha família é de Minas Gerais. Só que eu nasci em São Paulo. Quando eu era bem pequenininha, meu pai precisou a trabalho ir para o Japão. Eu acabei ficando algumas vezes aqui no Brasil com a minha mãe, ainda pequenininha. Só que meu pai, para conseguir dinheiro e tal, o trabalho levou ele para o Japão. Ele foi algumas vezes para lá, só que logo ele voltou e ficou tudo bem e tal. Ele foi só mesmo a trabalho e foi uma experiência legal, eu imagino, para ele. Em 1990, minha irmãzinha nasceu, minha irmã Agnes. Aqui, ó, eu. Aliás, aqui é a minha irmã, né? Agora é eu, ó. Eu tô maiorzinha. Meu pai. Eu fui uma criança muito boazinha, adorava brincar de boneca. Eu sempre fui uma criança muito quietinha, sabe? Apesar do meu namorado viver dizendo que eu tinha cara de sapeca, não. Minha irmã adorava correr, adorava brincar de pega-pega, esconde-esconde, essas coisas. Mas eu sempre fui a menina quietinha, sabe? Que fica brincando de casinha no canto. Em 1997, mais ou menos, nós saímos de São Paulo e fomos para Minas Gerais, que é onde minha família, em grande maioria, como eu comentei, nasceu, né, de onde eles são. Nós vivemos lá durante um ano. Eu adorava brincar em cima de árvore e tal. Nosso quintal tinha uma mangueira gigante, eu adorava subir lá. Aqui é minha irmã correndo. E eu, como era uma menininha muito... Enfim, eu não sei que tipo de menina eu era, mas eu adorava conversar com as flores, com as plantas, e ficava lá. Eu também, foi uma época muito gostosa, porque eu tive um convívio maior com a minha vozinha, Ildete, ela já é falecida, e ela me ensinava a fazer ponto e cruz, né, a bordar e tal, e ela era uma ótima contadora de histórias. Ela contava umas histórias muito legais que eu guardo com muito carinho. Nessa época eu também andei muito de bicicleta, eu adorava andar de bicicleta. A vida no interior é outra, né, gente? Não tem nem como mensurar aqui com a de São Paulo, que ela era minha prima. Em 1998, 99, nós voltamos para São Paulo. Meu pai foi chamado pela empresa em que ele trabalhava e nós voltamos para São Paulo de Malicuia mesmo. Moramos um tempo, eu fiz a minha quarta série todinha em Osasco e depois retornamos para Carapicuíba, que é onde eu vivo hoje, onde já era minha casa, tudo mais, que ela estava alugada. Já em Carapicuíba, eu comecei a estudar, entrei numa escola próxima à minha casa, né? Na verdade, eram uns 30 minutos caminhando, mas eu gostava muito de ir para lá. Nos primeiros momentos, assim, eu era muito tímida, ficava muito sozinha. E lembro de ficar ali no cantinho, no banheiro, sabe? Aquelas pessoas meio rejeitadas, sem amigos, que ficam lá sozinhas, assim, e tristinha. Mas depois de um certo tempo, eu comecei a fazer amizades, comecei a gostar. E a escola virou minha segunda casa, eu adorava ir pra lá e eu fiz amizade de todo mundo me conhecia. Lá para 2004, 2005, eu comecei a trabalhar. Sim, o meu primeiro trabalho foi como estagiária na Caixa Econômica Federal do Brasil, cheguei a comentar no outro vídeo.
E eu ficava na abertura de contas, também trabalhava, sabe, naquele poste ajudar, que fica lá no caixa eletrônico. Era legal trabalhar lá, o único problema eram nos 5 primeiros dias úteis do mês, que era uma fila quilométrica, assim. Depois que acabou o contrato de estágio, em 2006, eu tive que procurar emprego, né, um outro emprego. E eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho registrado foi num call center, sim, um call center. E trabalhar lá era meio complicado pela rotina, né? Eu vi muita gente reclamando e tal. Mas eu até que gostava, porque tinha eu tinha a possibilidade de desenhar, na verdade não podia desenhar. Não podia, mas como eu fazia muito bem o meu trabalho, eles autorizavam que eu ficasse, enquanto eu não caía ligação e tal, fazer alguns desenhos. E eu passei todo esse período desenhando. Nessa mesma época eu resolvi que fazer uma faculdade, entre dúvidas e tal, acabei entrando numa faculdade de fisioterapia, o que não era lá a minha cara. Um dia, na biblioteca da faculdade, finalmente eu resolvi entrar no computador e fazer uma pesquisa no santo Google, né? E finalmente eu encontrei algo que realmente me chamou muita atenção. Era um tal de desenho industrial. Não estava chamado como design, mas eu me apaixonei pelas matérias e por tudo, e não precisei pensar muito. Logo tranquei a fisioterapia, dei adeus ali à faculdade de fisioterapia e entrei na faculdade de desenho industrial, com habilitação em programação visual, que era como se chamavam. Depois eu acabei mudando de faculdade, né? Mas continuei com a mesma matéria, só que dessa vez com design gráfico. Só mudava mesmo a nomenclatura do curso, mas continuava o mesmo, exatamente o mesmo. Depois de algum tempo já fazendo a faculdade e tal, acabei optando por sair do call center para seguir meu caminho, para trabalhar mesmo com o que eu amava e tal. E acabou aquele meu ciclo no call center, aproveitei a rescisão que eu recebi e fiz cursos de formação, tanto como web quanto com formação 3D Studio Max, que eu, por sinal, nunca mais mexi. Depois disso, eu entrei no meu primeiro emprego na área, como designer. Fui contratada primeiro como estágio, acabei sendo efetivada, né, como designer mesmo. E de lá adiante, nessa mesma época, eu acabei lançando aí o Jegs Blog, que é a minha página de entretenimento e tal. Eu falo um pouquinho sobre o Jegs Blog, já falei nos meus outros vídeos. E eu vou deixar aqui o link de descrição caso você não conheça. Um pouco depois nasceu o Tiranossauro, era uma página de tirinhas, eu queria muito fazer tirinhas e tal, e eu sempre gostei de dinossauros, ETs, essas coisas, e eu achei que seria um bom assunto. Felizmente o blog não deu continuidade, mas eu tenho muita vontade de voltar com ele. Era o Salvo, a Solfo, e tinha a Alexandrita, que era a namorada do Tiranossauro Rex. Eu tive, ao longo desse tempo, passei por várias outras empresas, como a Team Libra, a Golden, e trabalhei, assim, com o que eu amava e segui meu caminho. Em 2011, eu finalmente me formei em design gráfico, que me deixou extremamente feliz e maravilhada, porque era o curso, assim, que eu me sentia, que eu me identificava e que pra mim foi super gostoso passar e finalizar essa etapa, né, concluir mesmo. Depois disso, o normal seria procurar um emprego na área, né, que pagasse bem e tal, mas eu resolvi, não, vou montar um blog, jessicaguedes.com, e vou trabalhar em casa, home office. E eu, assim, montei o meu estúdio na garagem de casa e comecei a trabalhar dessa forma, muito feliz por sinal. Em 2012, final de 2012 mais ou menos, eu acabei não comentando, mas na época do call center eu comecei a namorar.
Só que esse namoro não deu certo. Em 2012 nós terminamos, mas a vida continua, né? Em 2013 eu ganhei duas bolsas 100% de cursos. Uma bolsa era 100% de desenho, que foi na Quanto Academia de Artes, onde eu aprendi muito, inclusive, era meu sonho estudar lá e eu fiquei muito feliz. Eu falo muito sobre essas bolsas que eu ganhei em outro vídeo meu, que eu vou deixar também o link aqui, caso você queira ver. Mas foi uma época muito boa pra mim, eu ganhei duas bolsas em curto espaço de tempo. A segunda foi um curso de modelagem em clay, que eu recebi para estudar no Rick Fernandes Studios. Maravilhoso curso, eu quero fazer o completo agora. Eu realmente só tenho elogios a fazer dessa época, era muito gostoso, eu gostava muito de estudar lá. Nos dois cursos, assim, fenomenais, sabe? Foi muito bom. É muito bom você fazer o que você ama, né, gente? Não tem o que falar, não tem o que dizer mesmo. Resumindo, Deus é maravilhoso comigo e sempre me dá o melhor. Eu tenho muita sorte nessa vida. Em 2014 eu resolvi fazer algo diferente. E para isso eu comprei um caderno e fiz minha lista de metas. Entre elas estava teatro, pular de paraquedas, virar vegetariana, escrever um livro, que inclusive eu realmente participei de um livro. E uma dessas metas era entrar no teatro, então eu entrei numa oficina de teatro, coisa que inclusive antes eu jamais ia imaginar fazer. Mas, como eu queria sair da minha zona de conforto, eu resolvi entrar. E foi assim que eu entrei na oficina de teatro A Ordem do Caos. Lá eu aprendi muito, ali em cima estão explicando, tal, bastante gente ali estudando, eu aprendi muita coisa, conheci muita gente bacana. Uma das coisas mais legais do teatro, na minha opinião, é você correr de olhos fechados. Vocês têm que tentar fazer isso uma vez na vida, é muito gostoso, no escuro, fechar os olhos e sair correndo. Nessa mesma época, um rapazinho do teatro deixou um comentário na minha página de tirinhas. Esse rapaz se chama Rajiv Moura. Ele disse que gostou das minhas tirinhas, eu muito educada disse obrigada, agradeci, claro. E ele, pelo que ele diz, ele não gostou muito da resposta, ele esperava algo mais, eu acho. Um dia desses, no teatro, em um dos exercícios, rolou um exercício e tal, e nesse exercício as pessoas, era algo relacionado à música tal, enfim, era algo musical tal, e eu me lembro que ele foi lá na frente, foi lá e cantou, várias pessoas foram cantando tal, e eu gostei muito da voz dele, eu achei que ele cantou muito bonito. E sabe quando você fala, nossa, ele canta bem. Até aí eu nunca tinha prestado atenção nele. Não sei o que deu em mim. Eu entrei no Facebook e deixei uma mensagem pra ele, elogiando a voz dele. Falei que eu tinha ficado encantada com a voz dele. Foi algo mais ou menos assim. E ele, por sinal, respondeu que tinha ficado encantado, eram com meus desenhos e tal. Não lembro bem as palavras, mas tinha alguma coisa relacionada. Enfim, e foi assim que nós começamos a nos falar, né? Depois disso, começamos a conversar cada vez mais, descobrimos que tínhamos gostos muito parecidos para livros, animais, arte, e até os livros, nossos temas de livros eram muito parecidos, sempre sobre empreendedorismo, essas coisas, e a gente descobriu que tinha muita coisa semelhante aí. Mas até aí a gente não estava namorando. A Ordem do Caos, a oficina foi mostrar teve um evento, né, no teatro chamado Partorião, e a oficina toda foi assistir, prestigiar, era muito divertido, inclusive, muito legal mesmo. E nesse dia, no final, na hora de ir embora, a gente deu o primeiro beijinho. E foi aí que a gente começou a namorar. Isso foi no dia 1º de junho de 2014. Bem na época em que nós começamos a namorar, que foi em junho, era uma época de Copa e tava uma bagunça, aquela coisa de Copa e tal.
Só que assim, nem eu, nem ele curtimos muito futebol. Então, então a gente acabou optando, ao invés de passar a Copa assistindo os jogos, como caiu o Dia dos Namorados, a gente acabou passando o primeiro Dia dos Namorados juntos. E para comemorar isso, para começar bem, a gente resolveu ir em plena Copa para o Parque Ibirapuera. Sim, aqui tem o chocolatinho que ele tá me dando, ele levou um chocolatinho de presente. E assim, a gente só sabia que tava tendo algum gol diferente porque a gente escutava os fogos lá fora. Mas nem ele, nem eu gostamos de futebol, assim. A gente não segue, não curte, enfim. Depois disso a gente já viajou para Minas Gerais, o que foi muito gostoso, inclusive. E recentemente eu resolvi fazer aqui a inscrição do meu canal no YouTube. E cada inscrito é mais um que eu fico muito feliz e que eu vou contando aqui. E recebo com muito carinho todos os comentários, só tenho a agradecer de verdade. Recentemente também voltei a trabalhar fixo, apesar de gostar muito de trabalhar home office, não tenho estabilidade financeira, eu quero juntar um dinheiro para conseguir investir nesses meus projetos e até no canal do YouTube. E eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. A nossa história continua aqui. E para finalizar, eu quero pedir para que você se inscreva para fazer parte dessa história, né? Nos siga também no Twitter, no Instagram. E como todo finalzinho, tá aqui a minha dancinha, nada a ver. E aqui os meus dados para que você possa se inscrever também. Beijinhos, tchau, tchau!